Vamos trabalhar? Figueiredo. Vamos falar com o Paulinho? Paulinho Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Estamos aqui conversando, falando de vacina, conversando com a galera que está aí no mundo inteiro. Tem lugar que ainda não tem vacina, tem lugar que tem e tal. Essa confusão toda aí. Quem vai puxar Vamos lá, primeiro já o que você papo? está falando da vacina, uma das polêmicas agora da vacina é que você tem alguns países que você não pode entrar. Coronavac só entra na China, na Europa agora parece que também não pode. Aí, o que você acha desse assunto? Vai ter que ter um carimbo? Como é que tá nos Estados Unidos? Você tem que mostrar o seu passaporte da vacina para alguns lugares. Você é o cara que pode nos explicar. Então, esse assunto acaba um pouquinho misturado, Zucker. Você tem... Uma questão é o passaporte da vacina para o cidadão poder ir a lugares dentro do seu próprio território. Então, você, por exemplo, estabelecimentos exigirem que você apresente que você foi vacinado para você poder entrar. Digamos, por exemplo, que a Disney exigisse que você apresentasse a sua vacina para você entrar. Isso é problemático, porque, no fundo, né, as constituições ocidentais, elas dizem que todo mundo é igual. Então, se você começar a criar uma casta de cidadãos que tem vacina e uma casta de cidadãos que não tem vacina e que optaram por não tomar vacina ou que não puderam tomar vacina por qualquer motivo que seja, por razões médicas, por decisão pessoal, o que é que seja, aí você cria um problema de violação dos direitos individuais, né? Agora, uma outra coisa é isso que você está falando, de barreiras sanitárias que os países têm para impedir pessoas que entrem dentro do seu território portando um vírus. Isso é uma coisa antiga, já tem bastante tempo. Na África, vários países da África, você tem que ter vacinação contra a malária, febre amarela, sei lá, para poder entrar. Caribe, eu gosto de mergulhar. Toda vez que eu tenho que ir para o Caribe, tenho que mostrar que estou com a minha carteira de vacinação em dia. Então, isso é normal e vai fazer parte do mundo. A União Europeia parece que ontem disse que vai liberar a entrada de americanos desde que eles tenham a comprovação das suas vacinas. As vacinas que são dadas aqui nos Estados Unidos, as 3 vacinas, tanto a Johnson quanto a Moderna quanto a Pfizer, a Johnson suspensa, né, mas a Moderna e a Pfizer, são vacinas homologadas pela União Europeia, então, portanto, dariam direito de você entrar dariam a possibilidade de você entrar na União Europeia. E eu tenho certeza que os Estados Unidos não vão fazer diferente. Para você entrar dentro do território americano muito em breve, hoje em dia todas as viagens continuam bloqueadas, né? Mas quando for liberado, vão exigir sim vacina. E eu não sei se a Coronavac, essa aí a Kaiser das vacinas, como vocês colocam bem... Que é exatamente isso mesmo. Não ri, não. Não vem com essa risadinha de deboche. Com essa risadinha de deboche. Dá pra ele aqui. Que é o que temos no cardápio. É o que temos no cardápio. Você tá no churrasco, só tem carne, toma carne, pô. Claro, sem dúvida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulinho, você que está aí nos Estados Unidos e você é um cara curioso também que pesquisa. Por exemplo, os Estados Unidos a gente sabe que tem vacina à vontade. Tá vacinando já moleque, criança, vacinou quase 400 milhões de pessoas. Quem financiou isso aí foi o Trump, né? Quanto ele botou de grana? Porque, na verdade, essas vacinas, essas novas, né, que a gente fala que é a top, que é a Mensageiro, que é essa RNA, que é o Mensageiro, que é da Pfizer e da Moderna. São essas duas que trabalham no DNA, uma nova tecnologia de vacina. Você sabe quanto o cara enfiou de grana aí para ter essa vacina, assim, em menos de um ano? Foi uma fortuna. Na frente, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? O processo de vacinação, o processo de criação de vacina é sempre um processo muito demorado. E o principal mercado é o mercado americano. O Donald Trump, lá atrás, 2020 ainda, não me lembro exatamente quando, ele criou uma operação que ele chamou de Operação Warp Speed, né? Warp Speed, a velocidade de dobra, sei lá, uma coisa de física, né? Mas é aquela coisa da espaçonave do Star Wars que entra na velocidade da luz para poder viajar. Ele falou, a gente vai fazer uma vacina na velocidade da luz. A gente vai fazer uma vacina eliminando uma série de entraves burocráticos que seriam normais, porque vale a pena você correr um pouco mais de risco e eliminar essas burocracias, essas salvaguardas, para você permitir que o mundo volte ao normal. E aí ele botou lá na frente, lá atrás, né? Botou na frente 10 bi de dólares a fundo perdido para financiar o desenvolvimento dessas vacinas. Lá atrás.
E desde outubro, ele já começou a fazer as compras das vacinas com antecedência, né, em larga escala, além do que ele já tinha se comprometido lá atrás. Então, enfiou dinheiro, Emílio. Não é problema para a vacina. Eu te digo, o Sam que está aí, economista, vai concordar comigo. Custo para a sociedade, você tem que pensar em um negócio chamado custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Quanto é que você vai abrir mão, né, de riqueza, de geração de riqueza, até de tributos, quanto é que você vai abrir mão se você deixar de colocar aquele dinheiro na vacina? Então, qual é o custo de oportunidade? Quanto custa manter, por exemplo, São Paulo fechada durante um mês a mais? É terrível. Terrível. Custa infinito, né? Não dá nem para mensurar. O que é 10 bilhões de dólares para lá, 10 bilhões para cá? Por isso que eu falo, vacina, não interessa o custo pode ser infinito, o que é um problema. Porque quando o teu custo de oportunidade é infinito, né? Em negociação a gente chama isso de BAT, né? Quando o seu custo de oportunidade é infinito, significa que você não tem a possibilidade de não comprar a vacina, e os laboratórios que estão cheios de clientes que estão nessa situação ficam numa posição muito boa de negociação, né? Mas faz parte da vida. Isso aí é como a coisa é. Mas o fato é que os Estados Unidos hoje não tem falta de vacina graças ao mérito da Operação Warp Speed criada pelo Donald Trump. Agora, aliás, o mundo só tem vacinas graças a esse mérito. Agora, ninguém vai dar aí na grande mídia, você não vai ver isso. Outro dia eu estava vendo aí até o Eduardo Paes, que o André e eu conhecemos bem, ambos trabalhamos com o Eduardo Paes aí bom tempo atrás. Eduardo Paes falando bobagem no Twitter, porque toda vez que o Eduardo Paes fala de política americana, ele só fala M, né? Ele falando, graças ao Joe Biden, eleições importam, graças ao Joe Biden, os Estados Unidos estão vacinando pra caramba. Eu não tenho a menor ideia do que tá falando. Sim. Triste, Sami. Ô, Paulo, CPI começando a ser instaurada em Brasília, Brasília em polvorosa. Fato é que eu, pessoalmente, acredito que a presença do Renan Calheiros na relatoria descredibiliza os esforços legítimos da CPI, até porque pai de um governador, réu em diversos processos e toda a suspeita que depõe contra ele. O fato é o seguinte, agora já foi protocolado junto à CPI evidências através de comprovação documental de omissão do governo federal na aquisição de vacinas. 6 casos com a Coronavac em julho de 2020, em agosto de 2020, em outubro de 2020. Poderiam ter 160 milhões de doses sido adquiridas de antemão. 3 casos com a Pfizer e 2 casos com a COVAX Facility, o consórcio que o Ernesto chegou a chamar de globalista. Então, eu realmente digo o seguinte, nós temos que saber de onde viemos para saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Tudo bem que a CPI, sem dúvida alguma, tem um teor político por trás, mas sendo o comentarista ponderado que você é, cara, aonde é que recai a culpa, de fato, da omissão governamental agora, de fato, assim, que está codificada aqui, já está apresentado de forma definitiva? Você acha que recai, de fato, alguma culpa no governo federal para o problema que a gente está vivendo? André, não tem mérito nenhum nessa CPI. O nosso Senhor Jesus Cristo já disse como é que a gente avalia a qualidade das árvores, a gente vê pelos frutos. Então, é simples. Essa CPI deveria... Se o seu assunto for vacina, CPI deveria durar 30 segundos. Alguém deveria virar e falar assim, temos evidências da omissão do governo federal na compra de vacina. Fala assim, tá bom, como é que está o Brasil em vacinação? É o 4º país que mais vacinou no mundo em velocidade de vacinação e em total de vacinas. Fim da CPI. Acabou. Não tem. Em termos... Destruiu a narrativa. Fim. Pode ir embora para casa. Manda os senadores agora começarem a trabalhar. E em vez de ficarem perdendo tempo e gastando dinheiro do contribuinte, aparecendo no Jornal Nacional e fazendo palanque, esses caras deveriam estar aprovando reforma da administrativa, reforma tributária, marcos regulatórios, uma série de projetos de lei que a gente tem no Senado que estão lá parados. Enquanto isso, senador fazendo palanque para disputar a eleição no ano que vem. E a população pagando essa conta. Concordo plenamente. Agora, cadê? Agora, eu acho que eu não queria ser humorista. Porque assim, eu não sei como é que vocês vão conseguir superar a piada do fato do Renan Calheiros investigar a corrupção de alguém. Piada mesmo. Como eu disse, como eu abri aqui... Qual é a piada? Coitado de vocês que são humoristas. Não, mas pode ser o Osama Bin Laden ou pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Não omite, isso não ofusca, não atenua em nenhum centímetro o fato de que, por exemplo, o Fábio Weingarten, que era dono da agenda do presidente, foi o sucessor do Bebiano em ser o dono da agenda do presidente. Você sabe, como você bem disse,
eu conheço efetivamente o presidente, a dinâmica de trabalho dele melhor que você. Ele disse mesmo que teve uma omissão flagrante e uma incompetência incontestável na aquisição de vacinas. Quantas vidas teriam salvas em relação a isso? Isso tem que ser apurado para a gente saber o que aconteceu no passado. Fábio Weingarten disse isso. Fábio Weingarten disse de mensurar isso. Já poderia ter 70% da população já poderia ter sido vacinada. Né? E você sabe que números absolutos não significam absolutamente nada. Eu acho engraçado, claro, né? Que número de mortes é por milhão de habitantes. Já número de vacinados é o número absoluto. Significa nada, tem que ser o número proporcional. Eu te explico em 2 segundos. A Fiocruz também é um fiasco na distribuição, você sabe disso. E quantas vidas brasileiras poderiam ter sido salvas, né, nesse ínterim se tivesse ele tomado a iniciativa e, de fato, acordado isso de antemão, diante de tantas tentativas frustradas pelo discurso anti-vacina dele no início. Ele viu que não colou e depois, quando ele percebeu que já tinha um número suficiente de vacinas pronto para serem distribuídas e produzidas, aí sim ele teve que aceitar e adquiriu a contragosto ali, liberando os 20 bilhões. Depois de boicotar, sabotar a vacina. E, de novo, qual é a vacina que mais é aplicada no Brasil no momento? Diz para mim, você sabe qual é? No momento é a Coronavac. É a Kaiser, né? É a Kaiser. Parece que vai a vacina chinesa do João Dória. A vacina chinesa do Dória. Já está decidido, nós não vamos comprar isso daí não, tá ok? Vamos comprar isso daí não, certo? Então, André, meu amigo, a gente tem que saber de onde a gente veio para saber onde a gente está e para onde a gente vai. Então, é fundamental a gente fazer esse retrospecto aqui e se ater aos fatos de como eles se deram. Essa é a minha visão do jogo. Então, vai que é tudo. Beleza. Então, vamos lá. Sobre a questão dos indicadores, é claro que para você saber se uma epidemia está sendo mais ou menos letal, você utiliza mortos por milhões de habitantes. E quando você quer saber se você está comprando vacina numa velocidade suficiente, você usa número absoluto de vacina. O motivo para isso, André, é que cada indicador ele serve para analisar uma coisa. Quando você quer analisar a velocidade, você usa quilômetros por hora. Quando você quer analisar a distância, você usa quilômetro. E assim é a vida. Toda vez que alguém quer analisar um problema, ele usa uma métrica e um indicador diferente. Então, para você saber se a epidemia está sendo muito letal no Brasil, você vai lá e olha mortos por milhões de habitantes, porque se você olhar números totais, como o Brasil tem uma população muito grande, esse número vai ficar distorcido. Agora, se você quer saber se o Brasil está comprando vacina o suficiente, aí você olha em números de unidades. Por quê? Porque quando você compra vacina, você não compra percentual de população, você compra número total de vacinas. Posto isso, essa questão de analisar se, eu vou comprar, poderia ter sido melhor, meu amigo, isso aí é o mundo imaginário. Quando você começa a comparar mundo imaginário, não com outros políticos, não com outros países. Quando você começa a comparar consigo mesmo, você fala assim, o Joe Biden poderia estar comprando mais vacina? Não sei, poderia. A Angela Merkel poderia estar comprando mais vacina? Não sei, poderia. Todos os países, você abre o noticiário, você vai ler. Lê no Canadá, lê na Alemanha, lê em Portugal. Paulo. Eu leio os jornais dos outros países, a gente sabe disso. Todos os países estão exatamente com essa narrativa. Sim, não é narrativa. Poderíamos ter comprado mais vacinas. São dados objetivos da realidade, como eles se deram, Paulo. Não tem nenhum dado objetivo. E o chá de cadeira que ele deu no dirigente da Pfizer que veio e não foi recebido? O dirigente da Pfizer disse que não. Bom, além disso... O dirigente da Pfizer disse que não. Isso não é dado objetivo. Além disso, dado objetivo é o seguinte... 3 tentativas da Pfizer. Já poderia ter vacinado 70% da população nessa altura se tivesse chegado o que foi oferecido em agosto, meu amigo. Além disso, 2 ofertas formais... Se você perguntar para a Pfizer, ela diz que não. 2 ofertas formais foram feitas pela Pfizer através de documentos, evidência, comprovação científica concreta. Em que termos? Os mesmos termos aceitados por diversas potências e países do nosso tamanho mundo afora, meu amigo. E o que isso interessa? Você sabe disso, o Brasil Paulo? Tem que aceitar os termos dos outros. Porque foram vidas desperdiçadas, foi tempo desperdiçado. Isso é a sua opinião. Não vem disso, essa é a sua opinião. Paulo, repita comigo. O governo federal recusou 11 ofertas de vacina. Repita comigo, Paulo Figueiredo. André, o governo federal recusou 11 ofertas para compra de vacina. Não é fato. Isso é sua opinião. Repita comigo, Paulo. Comprovação documental, André, 11 ofertas de vacinas. Você tem direito à sua opinião e não aos seus próprios fatos. Quantas vidas poderiam ter salvas, Paulo Figueiredo? Quantas vidas poderiam ter salvas se não tivesse pandemia? Tá sabendo legal. Você está entrando no mundo imaginário, André. É mundo imaginário. Você tem que sair dessa espiral de ódio, cara. Para começar, você só vai conseguir debater bem quando você sair da espiral do ódio. Para o nosso telespectador. Olha essa tática. Essa é a tática que eles fazem. Eles tentam vilipendiar o outro. Ninguém pode criticar. O governo tem que abster o governo de qualquer tipo de crítica. Ele tem que eximir o governo de qualquer tipo de crítica. E aí, qualquer um
que ouse mover uma vírgula contra o governo é um ser odiento, é um ser que está questionando o governo intocável. Pelo amor de Deus, Calma, Paulo, Marinho. pelo amor de Deus. Calma, A única Marinho. solução para Calma. prevenir a doença é adquirir vacinas. Calma, Marinho. Graças a Deus, antes tarde Quantas que nunca, vidas- que a gente está André, o entrando... Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo. Isso é fato. O resto, tudo que você falou é opinião. absolutamente irrelevante. O Eu fato é o quero seguinte, saber quantas vidas... É irrelevante. o Olha governo que federal- loucura. o governo federal Olha tirou só o Butantan do olha o MP nível das de dissonância vacinas. cognitiva. Quantas Pelo amor vidas- de Deus, só um O segundo. governo Olha o federal nível de tirou dissonância o cognitiva, Butantan André. da MP das vacinas que a bancada paulista tentou inserir, Paulo. Isso é um Mas fato. eu não falo, eu acho ótima a vacina do Coronavac, você nunca me bom, viu falar que mal. bom, Eu acabei de dizer no programa, se é que tem pra tomar, tem. Mas que demorou, toma. meu amigo. Você É um nunca me viu tempo. ser antivacina. Agora só não André, fique impressionado olha com a que coisa questão louca. agora. Olha o nível de dissonância cognitiva. Tá, Você dissonância acha cognitiva. que o chá de cadeira que a Pfizer diz que não tomou e que o presidente diz que não deu é um fato objetivo. Sim, O vamos lá. fato do Brasil ter distribuído, sei lá, 60 milhões de doses de vacina é opinião. Então, pô, meu amigo, aí eu não posso te ajudar. Então vamos Isso- atrás, isso- isso aí- meu amigo, vamos atrás então. Duas ofertas formais feitas através de documentos. Fábio Weingarten confirmou Oferta isso. formal. Fábio André, você já Weingarten participou de alguma confirmou negociação isso. na sua vida? Fábio Já Weingarten participou de confirmou alguma isso. negociação na sua vida? Eu já Diversas, participei de algumas. diversas. Oferta formal Diversas. não significa negócio feito, querido. É claro, Oferta é claro que eles formal, tiveram eu que posso recuar. fazer uma oferta. André, você quer me dar teu apartamento Mas- bonito? Então, Você deixa pode eu te falar assim, perguntar. não, Paulo, Ô, Paulo, obrigado. Paulo, Aqui, R$2. Paulo, você que está aí também no seu escritório maravilhoso aí também, vacinado com Johnson & Johnson, falando do Brasil aqui que está nessa desgraça aí em Miami. Vamos lá, cara. Tá desgraça assim também não. Não venha querer dizer que tá essa desgraça 400 mil mortes que não também, tá assim não. tranquilão. Quantas Tá vidas tranquilo. teríamos salvo? Vamos lá. Não, André, E a tô dando um Covax exemplo, Facility, tô dando duas que oferta tentativas. não significa Não era nada. globalismo, Paulo? Não era globalismo? Peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei que era Não, globalismo? não, o Eu Fábio falei que Weingarten vacina- confirmou. Coronavac- Já poderia globalismo? ter vacinado 70% Deixa eu falar da uma coisa pra população. você. E duas ofertas formais foram Deveria feitas em ter relação à vacinado. Pfizer. Então a culpa também da Angela Merkel também. Por que a Pfizer? Por que a Alemanha não comprou? E não, A então, culpa também é do Bolsonaro? Mas pode Por que o ser- Japão? O Japão, a terceira diversas potência outras do mundo, potências não comprou pelo adquiriram quê? em outros moldes. Diversas Pera aí, outras vocês estão potências falando- adquiriram deixa- nos deixa- moldes Quem, André? parecidos. Quem, Deixa ele falar, André? você fala. Cadê Pera o Japão? Cadê o Japão? A moça tava aí, a moça no Japão, dizendo que não vacinaram no Japão. Esse é o problema, você não tem o que falar. Porque Não a tem o que negligência do Brasil não tem Paulo. vacina. O Brasil, que é o quarto país do mundo, a negligência vai passar o Reino Unido. A negligência do Brasil não ter vacina é do Bolsonaro. A negligência do Japão não ter vacina do Bolsonaro, da Suíça, do Canadá, da Alemanha, Para, esse da Espanha, argumento é da patético. França. Eles não de se sustenta um Portugal. peteleco esse teu argumento, cara. Olha pro próprio umbigo, cara. Não se sustenta um peteleco esse teu argumento. Olha pro próprio umbigo. Olha o mérito da fala dele. Ele sabotou, boicotou, duvidou, questionou. Isso é sua E opinião. Toda a Voltou- validade. Minha opinião, pô. Eu não vou comprar vacina chinesa a tua não, tá ok? Tu fica com a tua Marinho, vacina, arruma Marinho. alguma rei pra comprar. Você Comprou deu- depois disso. Disse pro Vitor Brown Marinho. aqui no Pingo nos Is também disse. Já tá descartada Marinho. a vacina chinesa. A vacina chinesa que hoje em dia é Marinho. 80% das vacinas. Marinho, você já deu sua opinião? Você já deu sua opinião, Paulinho? São Você quer fatos. Não, é que vocês Não, estão falando eu um não em dei minha cima do outro. opinião, não. eu só Repita coloquei os comigo. fatos. Então, por o governo favor. recusou Então- 11 ofertas para compra de vacina. Pronto. Pera lá. Eu não dei minha opinião, não. Só coloquei os fatos. O André que tá dando a opinião dele. né? Muito bem. Você quer fazer alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta, já que a gente está falando de vacina da Coronavac, ô Paulo. Saiu uma matéria na Cruzoé sobre um tal de lead China, a questão do Dória. Queria que você comentasse sobre isso. Assim, Alba, eu procuro ser muito cuidadoso em fazer acusações. Então, eu ainda acho que o assunto está preliminar. Eu não vi no assunto em si ilegalidade. Basicamente, existe um escritório do LID na China, uma pessoa ligada ao João Dória, né? Um escritório de advocacia que já defendeu ele, um advogado ligado a ele. Eu tenho muito cuidado em usar esse termo ligado, porque isso é uma coisa que jornalista normalmente usa para fazer, pode significar qualquer coisa, né? Mas parece que o escritório... Bom, primeiro existe uma ligação do LID com o Dória, né? O Dória é o cara do LID, não tem nada de errado nisso, o LID fazia um trabalho muito legal com empresários, não tem absolutamente nada contra a atuação do LID, mas o LID tem um escritório na China, que um advogado, Marcelo Braga Nascimento é o nome dele, intermediava ações lá, inclusive privatizações, investimentos da China em São Paulo. Eu não vejo, propriamente dito, nada de errado nisso. Não vi nenhuma ilegalidade. Pode haver um conflito de interesse, é uma relação que a gente precisa ficar atento, mas eu não vi nenhuma ilegalidade. Na verdade, eu achei a matéria da Cruzoé bastante, como é o hábito das matérias da Cruzoé, bastante... como é que eu vou dizer assim? Tendenciosa.
Tendenciosa. Ela é muito maliciosa. Como sempre, eles fazem acusações, muitas insinuações. Eu não vejo problema nenhum na relação propriamente dita até agora. Pode ser que no futuro descubra-se alguma ilegalidade, mas nesse momento, Alba, eu li a reportagem, li depois na revista Oeste a repercussão da reportagem, não vi nenhuma ilegalidade, não seria leviano, apesar de não achar que o governador João Dória faz um bom trabalho, não seria leviano de fazer uma acusação com pessoas que, com base em coisas tão preliminares assim, não. Mas o que eu vi, uma possibilidade de conflito de interesse. Boa. Muito bem. É o que? É revista Cruzoé? Revista Cruzoé. O que é LID? LID é o grupo do Dória, que ele faz lá de empresários. É o grupo que reúne empresários para fazer negócio. Paulo, eu estava olhando aqui, o antagonista soltou esse número que confirma o que o Marinho falou, né? Que foi episódios disso. Não está falando que a culpa é do Bolsonaro, mas fala que o governo federal. Já o Fábio Van Garten, não sei se chegou a ver a reportagem da Veja, ele isenta o Bolsonaro e fala que a culpa é do Pazuello. Evidentemente, eu acho que tudo merece investigação. Agora, como que estão as coisas? Como que você vê isso? Você acha que para você não teve dúvida? Eu estou perguntando uma opinião sua sobre o processo de vacinação. Ou você acha que eles querem mais jogar ruído? Ou vale a pena isso? Você acha que tem indícios de fato de talvez negligência? É porque a palavra negligência ela é muito ampla, entendeu, Sami? O que a gente precisa ver é se houve negligência criminosa por parte de alguém. E, nesse momento, você não tem indício nenhum de você ter negligência criminosa. Mesmo que o presidente tivesse, tá? Não, aparentemente não deu, mas mesmo que ele tivesse dado um chá de cadeira no cara da Pfizer, que ele tivesse sido mais duro com a Pfizer na negociação do que deveria ter sido e depois tivesse que voltar atrás, mesmo que isso tudo tenha acontecido, isso não é criminoso, não. Todo mundo negocia e faz o melhor possível. O que muda é a intenção de quem fez. Né? Se a pessoa fez na melhor das suas intenções, se cometeu um erro, se não cometeu erro, isso não é crime por si só. Então, numa boa, eu acho que não tem absolutamente nada de legítimo nessa CPI. Essa CPI, juro para você, se o objetivo é apurar a negligência criminosa, ela deveria durar 30 minutos. As vacinas foram compradas. Apesar do Bolsonaro, e eu sou aqui o primeiro a dizer, acho que o presidente se comunica muitas vezes muito mal, acho que ele foi absolutamente infeliz na comunicação dele, principalmente nos episódios originais em relação à vacina. Acho que a direita mundial tem uma tendência equivocada a olhar tudo que vem do establishment, tudo que vem da comunidade internacional, da comunidade global, olha com uma desconfiança automática e a posição inicial é de rejeitar, e eu acho isso errado, acho uma má posição, acho que foi isso que moveu as declarações originais do presidente, mas depois ele mudou o tom, falou, olha... E o Ministério trabalhou para comprar, trabalhou para conseguir insumo, isso é que interessa. Se o presidente tivesse dito que não ia comprar e não tivesse comprado e o Brasil não tivesse vacina nenhuma por uma vontade ideológica do presidente, aí a discussão é outra. Ainda assim, você tem que decidir se isso é crime. Porque o mandatário, ele é eleito para tomar as decisões da melhor forma que ele achar. E não existe comunidade internacional para ditar o que você vai fazer ou não. Dane-se o que a OMS acha. Eu não elegi a OMS, eu elegi o Bolsonaro. O povo brasileiro elegeu o Bolsonaro. Então, se ele tiver que contrariar a OMS porque ele acha que alguma coisa é melhor, ele tem o direito de fazer isso. Ora, tantas coisas que a OMS determinou que hoje voltou atrás. A OMS foi a que mais voltou atrás. Toda hora a gente comenta aqui de mudança. Agora, hoje, você deve ter visto a pesquisa, acho que do MIT, dizendo que o distanciamento social talvez não funcione para porcaria nenhuma, que o tal dos 6 pés, ou 2 metros aí no Brasil, não servem para porcaria nenhuma em disseminação indoor. Então, a gente está numa zona cinzenta, navegando num ambiente de desconhecimento, onde ninguém sabe direito o que vai acontecer. Ninguém podia apostar que a Coronavac ia ser a pior das vacinas e que a AstraZeneca ia dar problema. Ninguém poderia apostar, não tem como saber. É muito fácil você sentar na posição do futuro e falar assim, poderia ter sido melhor. Se tivesse feito melhor, tinha salvo milhões de vidas. Isso é uma falácia argumentativa horrorosa. Porque, claro, se o Bill Gates tivesse feito não sei o que, ele poderia ser mais rico também. Pô, que porcaria de argumento, você tem que olhar e falar. Qual o resultado final? Tá bem ou mal comparado com os outros? Tá bem. Pô, então parabéns, pô, segue a vida. Agora, mesmo que tivesse mal, isso não é
criminoso. Criminoso é quando você tem a intenção negligente você deixa de fazer algo com uma intenção criminosa, e não é o caso. Ninguém pode alegar uma coisa dessa. E esse rolo da Gamaleia? E o rolo da Gamaleia? Não, você viu que a Gamaleia... Não, você já participou muito. Foi muito. Não. Aí, Marinho. Você já participou muito. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, já participou Eu acho engraçado o Rosnar contra o OMS e o Queiroga vai lá pedir bênção pra ele pra aquisição de vacina, né? Bonitão. Fácil, né? Fácil. Quem manda aqui sou eu. Queiroga pedindo bênção pro Tedros. Eu quero saber, e a Gamaleia? E como é que foi visto? Porque disse que os Estados Unidos tinham falado que era vacina russa e tal. Agora tá um ruído aí desse negócio da Anvisa, que a Anvisa não deu o aval para a vacina Gamaleia, que é a Sputnik V, que é essa vacina russa que está sendo usada. E os cientistas estão elogiando a Anvisa. E os cientistas do mundo inteiro estão elogiando agora a Anvisa, que parece que não autorizou essa vacina da Rússia. Tá rolando alguma coisa aí ou ninguém está falando isso? É porque aqui tá sobrando vacina, né? A gente tá Você tá sorrindo com vacina à vontade. Muita vacina. Aqui tem muita vacina. Graças ao Trump, graças aos órgãos de saúde aqui. E o Joe Biden pode ter até mérito por não ter desfeito o que o Trump fez. Não tô nem tanto preocupado com o santo, mais preocupado com o milagre. Tem vacina aqui, vacinas boas para todo mundo. Então nem entra muito na discussão a vacina da Sputnik. Eu procuro, Emílio, eu falo o seguinte... Essa questão da vacina russa, tudo que vem da Rússia, da China, a gente olha naturalmente com desconfiança, porque são países que não têm tradição em transparência nas suas informações. Isso não é um preconceito, não é porque o chinês e o russo são piores. Não, é porque é questão de credibilidade. A China mente o tempo inteiro nos seus estudos científicos publicados, mentiu pra caramba em relação à pandemia. A gente só está no estado que está porque a China mentiu bastante em relação à pandemia. Já bastante dados divulgados a esse respeito. E a Rússia também não é um país conhecido pela sua transparência, pela sua tradição na transparência nas suas publicações científicas. Então, mas o que eles estão falando é o seguinte, porque eles não sabem onde é que está o problema. Porque a Anvisa, ela fala o seguinte, por exemplo, tinha a vacina chinesa. Eles vão lá ver a plataforma que está sendo produzida a vacina. Tem todo um trabalho, um processo em cima disso. A vacina russa, eles não puderam ir até a plataforma, até a fábrica onde invasa a vacina. E eles não sabem se é esse lote que veio para o Brasil, dessa vacina que eles estão testando, ou se isso é no mundo inteiro. Então, há uma dúvida que a gente tem que... Ninguém sabe direito quanto a isso. Posso fazer uma colocação? Eu preciso ir embora. Vamos embora. Tchau, obrigado, Eu sei que Paulo. Vocês gostam de ficar discutindo, Marinho. Não é nem discutindo, é que assim, tem que dar espaço para a mesa. Então não tem que perguntar, senão vira um debate. Eu quero saber faz um negócio, eu vou perguntar faz um debate, para o Instituto Samidana. Vamos lá. Deixa eu conversar. Instituto Samidana. Quantas vidas seriam salvas? Isso é um número difícil de você achar. É que você sempre pode olhar copo meio cheio, meio vazio. Você pode falar quantos foram vacinados e quantos não foram. O importante é que as opiniões... Mas eu acho que o importante é cada um falar suas opiniões e ter chance. E a gente segue aí. A gente segue o barco. Muçulmano. Deixa eu te falar, vai ter um negócio, não pode a gente continuar com o Paulo? Tá tão agradável aqui, não tem Você quer também fazer o programa? Se quiser, você abre a varanda comer, você fica a tarde inteira. Primeira coisa, a gente faz isso em parceria. Tá, você deveria ser... Pode fazer a pergunta. Paulo, tem muita fumaça aqui, eu sei que o discurso fica político, acho que o Bolsonaro conduziu muito mal mesmo na pandemia, isso aí a gente não vai discutir. Sim. Só que eu queria entender um outro lado, uma análise sua política, porque os caras se apropriam do discurso. Tanto o Bolsonaro, o Dória, o Biden, o Trump, todo mundo. Uma hora é o lockdown, uma hora vai ser a vacina. É a pauta que movimenta e deixa todo mundo com medo. E o político faz isso muito bem. Qual que você acha que é a pauta que o político está procurando agora para deixar a população com medo e também fazer esse movimento que existe? No Brasil, a pauta é muito simples. A pauta é só como é que a pandemia vai acabar esse ano e eles precisam que tenha alguma coisa de sólida para poder carregar para o ano que vem, para o ano da eleição. E o que eles têm de melhor na cabeça deles para carregar é a culpa do Bolsonaro genocida. Então, eles estão construindo um factoide para carregar para o ano que vem, para ter um selo de dizer, tá vendo? O segundo relatório da CPI, ou no meio do caminho tentar no melhor dos mundos, um impeachment.
com base num relatório produzido pelo Renan Calheiros. Eu acho que é uma tentativa ruim. Mas vamos ver para onde é que isso vai acabar. Certamente vai gerar muita notícia de jornal. Pode ser o fato é o seguinte. Pode ser um impeachment também, que é uma tentativa. Porque aí você tira o Bolsonaro do jogo e aí você coloca uma outra pessoa para disputar com o Mas a política é Lula. assim. Sim, A política é assim. do jogo. Mas eu nem perguntei daqui, eu quero saber dos Estados Unidos. Qual que é a pauta dos Estados Unidos? Lembra? Primeiro tinha lá o ranking da vacina, o ranking... O que eles estão falando aí? Não, agora, na pauta nos Estados Unidos, você diz o que na imprensa? A imprensa aqui é como o Joe Biden é maravilhoso, como os Estados Unidos, como os 100 primeiros dias foram espetaculares, como o Joe Biden, que não fez absolutamente nada ainda, quase, mas como os 100 dias do Joe Biden foram espetaculares, como ele é que é o grande homem que está salvando os Estados Unidos com a vacina. Uma coisa que está em real discussão aqui é até quando eles vão manter as restrições. Até a Califórnia, o governador está passando agora vai passar oficialmente por um processo de recall, ou seja, os californianos vão às urnas para decidir se eles não vão, brincando aqui, impeachment o seu governador. Mas até a Califórnia, ao final do mês, começa a abrir as suas restrições finalmente. O número de casos caiu bastante, o número de mortes desabou, tem vacina para todo mundo. Mas ainda assim você tem as autoridades sanitárias, principalmente, eu brinco aqui de chamado Dr. Antônio Fauci, que é o epidemiologista aqui, chefe da Casa Branca, lá, o bambambam do assunto. Ele continua dizendo que as pessoas têm que usar 2 máscaras, que as pessoas mesmo vacinadas, têm que usar máscara em lugar fechado. Então, a grande discussão na sociedade americana é, tô vacinado, por que eu não posso voltar à vida ao normal? Por que eu tenho que continuar andando de máscara? Por que eu tenho que continuar vivendo sob restrições? Por que Nova York, os estabelecimentos continuam operando a 25%, 30%, academia 20%? Por quê? Se tem vacina para todo mundo. Então, essa é a discussão. Até quando vocês vão querer controlar a sociedade? Daqui a pouco, qual é o ponto de corte? Qual é o número onde você pode restringir a liberdade das pessoas? Porque daqui a pouco... Até a epidemia de dengue aí no Brasil vai decretar lockdown, entendeu? O medo, né? O medo foi terrível. Terror. Paulinho, obrigado, hein? Desculpa aí a confusão, a briga, as discussões, um falando em cima do outro. Não faz parte, não. Vai continuar. Não faz parte, não. Lógico que faz. Não faz parte, não. O Paulo vai pro seguinte. Você fala... Não, mas é muito Palanque aqui. Paulo Palanque. Deixa eu falar pra você uma coisa agora. Vou falar uma coisa. Dono do programa. Mussolini É verdade, vai falar. claro. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Aí o outro burro fala, o outro abaixa a orelha. Esse negócio falando um em cima do outro. Quer ver a audiência? Alguém tem que fazer o papel. Alguém tem que fazer o papel. A audiência entendeu o que foi falado. Agora, os dois falando ao mesmo tempo, não é assim? Um fala, o outro fala. E aí, pronto. Mais ou menos. Eu sei que vocês gostam de briga. Mais ou menos. Paulinho, obrigado, meu velho. Um abração pra você. Pauleta. Você continua. Um prazer e um abraço especial pro meu querido amigo André. E a gente, vocês fiquem sabendo que termina aqui o programa e a gente vai bater papo no WhatsApp. Quando você não joga no YouTube e fala chanteiro, malandrão. Eu não vou falar nenhum. Aí vem aquelas tramontinas. Isso. Aí vem aquelas tramontinas, neguinho chorando. Aí ele vai pro Twitter e fala chanteiro, cabeleira. É o Paulo Frankenstein. A criatura virou contra o criador. Silêncio. Paulinho, obrigado, cara. Obrigado aí pelo papo, pela conversa. Desculpa aí essa... Bom sparring. Eu gosto, pô. Esse Sparring. Eu sei, mas... saudável. Mas deixa eu falar, mas é ruim o papo truncado, porque, não dá pra concluir, aí fica um falando em cima do outro, e a gente tem esse delay aí de internet, então vamos procurar melhorar isso. Eu tô há 30 anos tentando melhorar isso, mas quem sabe um dia a gente consegue. Paulinho, obrigado pelo papo, tá? Valeu aí, um abração pra você. Boa sorte aí. Valeu.